vamos até a Pátria Agronegócios, onde está o meu amigo Matheus Pereira, para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado da soja. Sei que hoje é feriado lá nos Estados Unidos, mas os negócios não param e principalmente as tendências do mercado estão aí para serem discutidas. Seja bem-vindo, Matheus. Bom dia para você, bom dia agronegócio e conta para gente nesse feriado aí o que a gente pode esperar em relação à precificação da soja, quais são as tendências do preço da soja aí? Dali Alexander, prazerão estar aqui falando contigo, meu amigo. E indo bem direto ao ponto, né? A gente tem um feriado de ação de graças hoje nos Estados Unidos, é um feriado bem tradicional, né? Ele é tão tradicional quanto o Natal aqui para nós, né, na América do Sul, é quando grande parte, né, dos norte-americanos se reúne com suas famílias, né, para agradecer esse último ano, em especial agradecer a safra que tiveram, viu, Alexander? É muito bom essa contextualização, né? Até para a gente entender dessa cultura, desse pensamento, né, de como o mercado enxerga realmente esse feriado, né, de ação de graças, que é quando os norte-americanos, né, agradecem pelos cultivos que tiveram ao longo do ano, dão, né, entrada para a chegada do inverno, aonde tradicionalmente grande parte dos Estados Unidos não se cultiva, né, novas culturas, né, e nesse momento, né, o mercado começa a fechar os olhos, né, para a safra norte-americana e abrir aqui para o Brasil, tá? Claro que a parte, né, desse mercado, em especial, né, a especulação profissional, ela já olhava, né, aqui para a América do Sul, Alexander. Porém, né, esse marco desse feriado em específico, né, marca a transição completa, realmente das atenções, né, do mercado da soja, do mercado do milho, que deixa agora de olhar para os Estados Unidos, né, pois, enfim, já virtualmente concluíram a colheita, já começam agora a pensar no novo ciclo lá em 2024. Porém, né, aqui no Brasil tá pegando fogo, literalmente, né? A gente tem problemas de safra, falta de chuvas, temperaturas elevadas, né, Alexandre? Então tá aí um grande problema a ser observado por agora. Ô Matheus, eu te acompanho nas redes sociais, principalmente no Instagram, e gosto muito daquele mapinha de 15 dias que você coloca ali, né, mostrando o que pode acontecer com o clima nos próximos dias ali. E essa é uma preocupação muito importante e significativa nesse momento para o Brasil, né? Tá todo mundo de olho no que vai acontecer com as chuvas para daí entender qual o tamanho de oferta aqui no Brasil. Diante dessa possibilidade de uma, não sei se ainda dá para dizer frustração de safra, mas pelo menos de uma perda do potencial produtivo da safra brasileira, o que a gente pode esperar aí em termos de comportamento de preços, Matheus? Olha, Alexandre, a gente já pode sim determinar que são frustrações, né? Produtores rurais em toda a região do centro e norte do país estão frustrados já, né, com a redução do teto produtivo, né? Culturas que tinham capacidade de atingir 60, 70 sacos por hectare já se torna impossível em algumas regiões, em especial, né, dentro de algumas partes do Mato Grosso, Tocantins, que são as regiões ali que estão sendo mais afetadas, né, com o calor excessivo e a falta de chuvas. Então, as quebras já estão sendo consolidadas. Eu sei que muitas pessoas, a fim de não querer, enfim, colocar muito, não vou dizer a cara tá, mas não querer se criar um posicionamento muito parcial sobre o que acontece, né? Acaba não, enfim, mudando um pouco da terminologia usada, mas o que a gente pode ser usado, né, no jargão popular, em qualquer produtor rural do país que esteja nos assistindo vai entender que já existe quebra produtiva. Tá? O Brasil já se torna incapaz, Alex, de atingir, né, o potencial mais produtivo das culturas em campo, porque já deslocou o período fotossintético, já tem taxa de replantio elevada no Mato Grosso, a gente já tem calor excessivo, previsões que não melhoram. E eu até, mudando um pouquinho o protocolo, Alex, enquanto você falava aqui, eu até abri os mapinhas aqui na minha tela, só para dar uma mostradinha para vocês o que a gente enxerga no dia a dia. Olha para dezembro como está, Alexandre. A gente não tem melhor vertiginosa nas previsões de padrão de chuva esperado para dezembro. A gente continua tendo ainda, Alexander, uma concentração das chuvas mais intensas na região sul do país, grande parte da Argentina, e não a ausência, mas a má distribuição delas em toda a região centro e norte do país. Isso aqui significa, Alexander, que diferente de 10, 15 anos atrás, né, quando a região sul do Brasil ainda era, né, o maior foco de produção de oferta do nosso país, né, a região sul do Brasil ela caminhava bem, né, conseguia se desenvolver bem sobre um cenário de El Niño, porque as chuvas se concentravam mais. E eu, como produtor, sempre digo, né,
é muito fácil a gente contornar o excesso. É impossível a gente contornar a falta. Tá? Então, a falta de chuvas para grande parte do cultivo brasileiro de sequeiro, que é a grande maioria, ela é impossível de ser contornada. Então, hoje, né, com essa maior concentração, né, da produção da oferta brasileira aqui para a região centro-norte e os problemas, né, da falta de chuvas aqui para a nossa região, a gente tem sim uma grande ameaça sendo desenvolvida, né, e construída aqui para o nosso país, Alexandre. Já dá para quantificar isso ou ainda é cedo, Matheus? Olha, Alexandre, nosso último levantamento ele foi publicado em agosto, né? A gente trouxe aqui com exclusiva para vocês notícias agrícolas. A gente já apontava na redução de teto produtivo, a gente já estimava 155,8 bilhões de toneladas. Porém, a gente ainda não atualizou esse dado. Eu estive, né, realmente fazendo esse levantamento para que a gente pudesse apurar ao fim agora de novembro, até a semana que vem. Né? A gente vai trazer aqui com vocês novamente. A gente vai atualizar esses dados para a gente trazer essa apuração técnica, né? Não para ficar dizendo achismos, né? Mas sim fazendo esse levantamento estatístico, né? Para a gente saber realmente, entender, né, qual é a quebra potencial total. Tá? A gente sabe que estamos em redução, 155,8 milhões de toneladas é o nosso último número, é um número muito bem posicionado. A gente já vê as outras consultorias que estavam um pouco distorcidas sobre a realidade, que trouxeram números até de 165, já estão reduzindo gradativamente. Então a gente deve reduzir ainda mais, né, mostrando uma realidade muito mais palpável, né, do que acontece em campo. São 8 a 10 milhões de toneladas a menos do que outras consultorias haviam previsto, ou estão prevendo ainda, né? O caso do USDA, a gente está falando ainda de 163 milhões de toneladas. Vamos ver se eles vão se reposicionar agora no relatório do próximo, agora de dezembro, né? Agora, o Matheus, há quem diga que mesmo que o Brasil tenha essa perda aí, né, e que até tenha uma perda maior, que a volta da Argentina poderia acabar compensando aí um pouquinho dessa situação. Como foi esse ano, né? A Argentina perdeu, mas o Brasil acabou compensando aí essa perda da Argentina. Isso pode acontecer e até que ponto isso influencia nos preços e como é que está a situação da Argentina, né? Também não dá para contar aí com uma Argentina com um teto produtivo lá em cima, né? Esses fatores de compensação eles devem ser levados em consideração sim, viu, Alex? A gente só não pode usar o exemplo do ano passado, porque a gente teve, né, na balança de compensação, a área que trouxe um superávit produtivo ano passado, né, esse último ciclo, perdão, né, que foi produzido agora 22, 23, a área, né, que trouxe essa compensação positiva, né, que aumentou a oferta, foi justamente a maior área produtiva da América do Sul, que é a região centro-oeste do nosso país, junto com o Nordeste e o Norte, tá? Onde, e se existe hoje mais soja concentrada em toda a América do Sul, está aqui, no centro-oeste brasileiro. Tá? Então, é essa região que passou muito bem nesse último ciclo safra, que é justamente hoje a região que mais sofre com a intempérie climática. Então, a capacidade da Argentina como um todo, assim como o Rio Grande do Sul, que pode se desenvolver uma safra ainda regular nesse ano, compensar as potenciais perdas aqui na região central do país, é muito improvável, tá, Alex? Então, a oferta total da América do Sul ela está, assim, sendo ameaçada, porque hoje os principais problemas estão justamente recaídos, né, sobre a maior área, sobre a maior concentração de oferta de soja e milho da América do Sul, que é a região centro do nosso país. Tá? Agora, podemos criar esses fatores de compensação que justifique não altas agressivas, mas uma estagnação de preços? Sim. Claro, a Argentina está em processo de desenvolvimento de safra, uma safra atrasada, tá? Em termos de plantio por excesso de chuvas, mesma coisa que os nossos compatriotas gaúchos estão sofrendo, muita chuva, solo encharcado, inundado, de fato melhorou um pouco, mas assim, eu vou até usar um termo ali que foi amplamente divulgado no ano passado ali, né, quando se referia a dados econômicos, né, do nosso antigo governo, que o cenário climático para o solo gaúcho ele despiorou, ele não melhorou, ele só deixou de ser tão ruim quanto estava, mas o excesso de chuva e a recorrência, né, da umidade continua ainda trazendo grandes problemas. Então, Alexandre, sendo bem objetivo na pergunta, a gente pode ver sim essa fator de compensação, só que a gente acha improvável, né? Vemos, né, como improvável essa compensação, caso, né, esses mapas climáticos continuem se confirmando como tal, né, trazendo calor excessivo, falta de chuvas para a região central.
A gente dificilmente vê essa compensação quando a gente olha a América do Sul como um todo. Porque a área ameaçada esse ano, com a falta de chuvas, ela é muito maior do que foi o ano passado. Muito bom. Matheus, gostei do despiorou aí, aliás, uma nova palavrinha aí para nossa literatura. Agora, ô Matheus, eu queria entender como é que isso se reflete no preço. O que está precificado hoje em Chicago já contabiliza essa potencial perda aqui na América do Sul, em especial no Brasil? Estou falando de um março trabalhando a 13, fechou ontem, né? A 13,74 e um maio a 13,87. Ou pode subir mais ainda? Olha, bom ponto, viu, Alex? Hoje o Chicago ele já começa a ter um olhinho aberto sim para a América do Sul, né? Apesar de que grande parte dessa construção de preço que temos hoje, né, esses $13 acima no bushel para Chicago 2024, é consequência, né, da precificação dos problemas de safra que existiram, né, dentro do território norte-americano. Eles também perderam potencial produtivo, né, foram quase 12 milhões de toneladas na soja de perdas sobre potencial produtivo. Os Estados Unidos começou com a safra problemática, a seca se desenvolveu em junho e julho, foram lá quase 50 dias de seca ininterrupta, né, no cinturão agrícola. A gente sempre alertou aqui lá desde março, quando a gente começou a falar disso aqui publicamente, né, em especial aqui através de notícias agrícolas, Alex, a gente sempre bateu na tecla de que dificilmente os Estados Unidos perde por seca, diferente do Brasil, né, são solos mais antigos aqui no país, né, solos mais porosos, né, que, enfim, hidricamente eles não conseguem ter a mesma retenção que os solos norte-americanos, porém existiu. Então, grande parte dessa formação, né, a equação de formação dos preços da soja, Alexander, hoje ela justifica, né, esse sustento acima dos $13 por bushel para o contrato 2024, grande parte do peso vindo realmente desses problemas, né, de oferta dos norte-americanos, né, que começam agora também a criar problemas aqui no Brasil. Já temos movimentos especulativos? Sim, né? Tivemos na última semana a soja 2024 Chicago ultrapassando os $14 por bushel, logo foram recolhidos, né? Então o mercado está muito reativo ainda às chuvas aqui no país, que elas estão presentes, só não estão bem distribuídas. Vale lembrar disso, né? Quando a gente olha, por exemplo, Alexandre, eu sempre gosto de citar isso, né? Quando a gente olha a média para o estado do Mato Grosso, é uma média que reduziu 30 milímetros nos últimos 30 dias, a média para o estado. Ah, mas Matheus, 30 milímetros a menos é muito pouco. Porém, não é que o estado como um todo choveu apenas 30 milímetros a menos. Teve regiões que choveram 200, 250 milímetros, como tradicional. Teve regiões que choveram 0, choveram 100, choveram 50 milímetros. Então, nessas regiões que estão sendo afetadas com a baixa redução, é que realmente onde estão, primeiro, as maiores áreas concentradas e depois os maiores problemas. Então, Alex, ainda temos uma capacidade, né, de carga, olhando aqui para o Brasil, do mercado se tornar mais reativo, justificar mais altas se os problemas continuarem em expansão aqui no país. Muito bem. Daí o produtor fica naquela, né, Matheus? Vendo ou não vendo, aproveito ou não aproveito, principalmente nessas mudanças. Essa semana mesmo a gente viu 2 sessões seguidas aí de alta lá na Bolsa de Chicago. Ontem que teve uma realizaçãozinha aí, devolvendo parte dos ganhos. Mas enfim, quando o mercado está operando em alta, ele deve participar, ou qual a conta que ele deve fazer, ou qual é o momento que ele deve entender que é aquele momento especial aí para ele aproveitar, Matheus? A conta deve ser levada em consideração o risco, viu, Alexander? Se aquele que está nos escutando tem aptidão a risco, né? Claro que a paciência agora num cenário, né, de problemas de oferta, construção de preços, né, tendências de alta, as vendas não seriam aconselháveis dentro de um cenário onde existe aptidão a risco. O que é o tal do risco, né? É entender que hoje as variáveis de oferta elas são a base fundamental, né? É o que a gente consegue enxergar de maneira palpável. O que a gente não consegue enxergar de maneira palpável são variáveis, né, como política, como relações comerciais, né, que podem gerar algum atrito, são conflitos geopolíticos, né, que podem realmente interferir na cadeia logística de distribuição da nossa soja aqui no Brasil. Então, são fatores, né, que não podem, né, ser rastreados por agora, podem aparecer no radar e podem destruir, né, qualquer construção de altos de preço, caso a gente tenha, né, hipoteticamente, não estou dizendo que isso é nenhuma inclinação, estou dizendo só uma hipótese remota, né, como um atrito na relação Brasil e China. Tá? Se existe algum risco, né, algum arranhado
nessa relação onde o nosso produto possa ser retaliado, né, como aconteceu em 2018 entre Estados Unidos e China, né, a gente pode sim sofrer uma inversão drástica, né, da tendência de mercado, e aquele que não tiver um bom acompanhamento, aquele que não tiver a pátria ao lado, né, pode ser pego de surpresa, realmente enfim, perdendo, né, a capacidade de fazer melhores vendas do que temos por agora, Alexandre. Então, apesar da tendência de alta, tenha sempre o cálculo de estou apto a tomar o risco. Então, tem a pátria do teu lado para a gente poder navegar juntos nesse mercado. Eu perguntei isso, Matheus, porque recentemente a gente viu uma combinação perfeita aí, digamos, né? Chicago em alta e prêmios menos negativos, digamos assim, ou mais favoráveis aí ao produtor, trazendo tecnicamente um valor em reais mais interessante aí para o produtor, né? E é essa dúvida, né? Será que quando tem essa combinação e de repente coloca um dólar aí no meio favorável, é hora de participar, ou ainda essa questão do risco de ter a soja deve predominar na decisão do produtor? O risco do washout, né, fazer vendas não ter capacidade produtiva, né, é um risco que todo produtor, assim como eu, corre, né? Então, saiba realmente entender, né, o quão arriscado está esse mercado. Pois, apesar dos problemas de safra justificarem altas, né, aqueles que sofrerem com as quebras acabam tendo dificuldades na entrega. E não só isso, né, Alex? Como você bem citou, né, a recuperação dos prêmios, um ponto também que a gente sempre alertou nos últimos 4, 5 meses. Os prêmios justificados a patamares de menos 100 e menos 90 para 2024, eles eram insustentáveis. A gente só atingiu os patamares tão negativos como este em 2023 por conta de uma dificuldade logística no escoamento que a gente teve esse ano, né? Foi pouco volume de soja vendida no futuro, dificuldade portuária, né, de escoar nossa soja tanto através dos portos do sudoeste e sul do país, assim também como dos portos do norte, em especial Miritituba e Santarém, que sofreram chuvas excessivas, dificultou realmente o tombamento, enfim, o carrego, né, dessa soja em embarcações maiores. E neste ano, né, a gente já vê um prêmio já para 2024 que saiu lá dos menos 100 para menos 25 para contratos de fevereiro, né, que são os contratos mais ativos hoje. Então, sim, já está em processo de recuperação, viu, Alexander? E nesse momento, né, o produtor enxergando aquele que está sofrendo com seca, aquele que está sofrendo com temperaturas elevadas, está reduzindo o potencial produtivo, está realizando perdas hoje produtivas, ele sabe que ele submeter as vendas agora, ele toma o risco tanto do washout, né, que é não ter o produto a ser entregue, assim como do mercado subir vertiginosamente, quando perceber a dimensão da quebra no nosso país, e já ter vendido a soja de maneira antecipada. Então vale sim um pouco mais de cautela e paciência por agora, viu, Alexandre? Eu fico imaginando aquele produtor que está fora do risco, né, Matheus? Desculpe. Que está fora do risco aí, pelo menos climático nesse momento, vendo a possibilidade de participar e não participa. Tem esse produtor também que tá esperando preços maiores, né? Será que vale a pena? Exato, Alexandre. É aí que a gente entra na gestão da comercialização, né? Que é o quê? Usar a ferramenta financeira. Se você tem a capacidade hoje, né? Em especial, tem algumas regiões, em especial aquele canal ali produtivo entre Londrina e Cascavel, né? Que é um canal que tá desenvolvendo muito bem. Tá? Teve problemas pontuais, né? Como o norte do Paraná hoje é uma região que está super problemática, tão problemática quanto regiões do Mato Grosso, por falta de chuvas. Enquanto que essa região ali, né? Que é a maior adensamento, né? Dentro do estado do Paraná da produção de soja e milho, que é a região entre Londrina e Cascavel, é uma região que se desenvolve de maneira regular. Então, esse produtor paranaense dessa região, ele consegue sim já ter uma capacidade produtiva de entender que, mesmo se tudo vira da noite para o dia, da água para o vinho, ele consegue ainda ter uma safra de maneira um pouco mais regular do que quem está sofrendo dia após dia com a falta de chuvas aqui na região centro-oeste do país. Então, para esse produtor, ter um pouco mais de consciência de usar o quê? A gestão comercial usando proteções financeiras, que é o quê? Garantir a entrega, garante valores hoje, e mesmo assim se expõe ao mercado através de papéis, né? Que é o quê? É contratar o que a gente chama de seguro de comercialização. É a mesma coisa o seguro do teu maquinário, do teu trator, da tua caminhonete. Você paga para ter o seguro. Se tiver alguma avaria, né, algum sinistro, a seguradora te ressarce. A mesma coisa é o seguro de comercialização, Alexandre.
Ele paga, se o mercado continua subindo mesmo depois de vendido, a seguradora, qual a gente chama de bolsa, né, ela faz o ressarcimento da diferença. Então, é o que a gente faz aqui na Pátria, para a nossa clientela, faz essa gestão de risco, né, faz a orientação de quando vender a soja no piso, quando comprar o fertilizante, química, semente, além do mais, é construir, né, essas operações financeiras de maneira muito mais competitiva. Então, para esse produtor, sim, se ele entende que ele consegue ter a capacidade produtiva já de maneira consolidada, né, pelo menos o mínimo ali, nem que seja para pagar os custos, né, iniciais, ele deve, né, iniciar esse planejamento comercial, Alexander, para unir, né, os dois mundos, unir a segurança de ter aquele produto escoado, juntamente com a capacidade de captar novas altas, né, caso elas realmente se confirmem de agora em diante. Ô, Matheus, tem muito produtor que ainda não entende essas ferramentas, mas alguns que entendem a ferramenta ficam muito preocupados com o prêmio, né? O valor do seguro que se paga. Como é que ele tem que entender esse prêmio? Enfim, até que ponto é vantajoso ou não? Ou quanto tempo antes da entrega do produto ele tem que fazer? Enfim, qual que é a dica para ele ter o melhor prêmio possível aí para o produto dele? Tem alguma regrinha? Existe sim uma regrinha, tá? Ela gira em torno de 3 a 5% do valor da saca da soja ou da saca do milho. Tá? Então é geralmente dentro desse raio, que é o mesmo valor que você pensar em um seguro de um maquinário, seguro de uma caminhonete, que geralmente gira em torno de 3 a 5% do valor do bem. Tá? Então, uma caminhonete de 100 mil reais, geralmente o seguro vai girar em torno de 3 mil a 5 mil reais. Depende da localização, depende do risco que está tomando. Tá? Então a mesma coisa para a soja. O preço da soja hoje, base por, está 140, 150 reais, arredondando, tá? Fazendo só hipoteticamente. Se o seguro custa de 3 a 5%, ele vai estar custando em torno, né, de R$ 4,50 a R$ 7 reais por saca, né, o custo do seguro. Matheus, é muito caro. No momento, como tivemos agora, em 22, 23, que a soja caiu 40 reais por saca, entre as máximas e as mínimas durante a colheita 2023, você pensar em 4,50, 5 reais por saco, se torna um investimento irrelevante para aqueles que se prepararam. Então, essa operação ela tem esse prêmio, né, que é o pagamento, é o custo da operação. Ele se paga à vista. Em alguns casos, consegue até postergar esse pagamento, quando o cliente já tem, né, realmente uma certa aptidão, consegue entender mais, né, as operações, né, a gente consegue fazer a liberação através de financiamento bancário para que esses pagamentos sejam postergados apenas para o vencimento das operações. Tá? Então, paga à vista, você contrata a operação, se torna segurado para quando ela vencer, seja em janeiro, em fevereiro, seja em março, seja em maio do ano que vem, a gente faça a compensação. Subiu, ganhou. Caiu o mercado, você só perde o que você já pagou lá atrás. Então, eu Mas sempre pelo faço essa menos comparação garante. aí com seguro de maquinário, né? Que é uma maneira mais fácil assim, de ser complementado. Mas pelo menos garante aquele preço mínimo O ali que é, para Alexander? você. Pelo menos garante aquele preço mínimo ali para você ter pelo menos uma margem positiva para poder tocar a sua atividade, né, Matheus? Exatamente, exatamente. Hoje tem ofertas, né, em algumas regiões do sul do Brasil já colocando a soja acima de R$ 130 para 2024. Tá? Então, talvez o produtor fazendo a conta na ponta do lápis, ele entende que o 130 ele é compensador. Então, usar desse momento de avançar com as vendas juntamente com a construção do seguro, né, ela pode ser uma saída muito mais segura, né, muito mais palpável. É o que eu sempre digo, usar a estrutura, usar a ferramenta financeira, usar as estratégias comerciais, ela não vai deixar você acertar o olho da mosca. Só que você sempre vai estar no jogo. Tá? O mercado subiu, você tem capacidade de continuar embolsando. O mercado caiu, você já vendeu o teu produto. Então, você nunca vai estar suscetível ao risco da ruína, né? Que é realmente o mercado tem grandes oscilações e você acaba, né, perdendo prejuízo, tomando um prejuízo, talvez de lucros que foram acumulados nos últimos 3, 5 anos. Aconteceu muito esse ano, viu, Alexandre? A gente viu casos aí de produtores que chegaram até nós, né? Estavam sendo mal assessorados, né? E acabou, enfim, em apenas um único ano, né? Sem um planejamento adequado comercial, né? Sem o momento certo da hora da venda, sem, enfim, uma equipe profissional do lado, acabou chegando, nos alertando assim de maneira bem explícita. Olha, tive prejuízo que abateu todo o lucro que eu tive nos últimos 5 anos, somente nesse último ciclo, agora 22, 23. Então, para evitar esse
esses riscos de ruínas, né, tem que ter realmente esses bons profissionais que entendem realmente o lado do campo, Alexandre. E usar das ferramentas financeiras é um caminho muito saudável, né, para aqueles que realmente entendem e estão sendo bem assessorados. É. E ninguém quebra com lucro, né, Matheus? Tendo a garantia de um lucro, mas o lucro está pequeno, está menor do que nos outros anos, está menor do que nas safras passadas, mas se você garantir uma margem positiva aí para o seu negócio, ninguém quebra dessa forma, né? Então, a ideia é proteger o seu patrimônio mesmo, né? Exato, é saber fazer gerenciamento de risco, né, Alexandre? Essa fórmula, né, ela não é uma receita de bolo, onde todo mundo consegue ler a receitinha e seguir o mesmo padrão. Ela tem que ser adaptada realmente a cada contexto, né, a cada região. Hoje aqui na Pátria, né, a gente atende clientes desde o Rio Grande do Sul a Roraima, sem exceção, todas as regiões produtoras de soja do Brasil existem clientes Pátria, né? São milhares de famílias já assessoradas por nós, né? E a gente consegue trazer realmente essa inteligência personalizada para cada caso específico. Por quê? O que eu quero dizer? E eu sempre falo nisso, né? No meu sangue, antes de correr, na minha veia, antes de correr o sangue de analistas, sempre correu o sangue de produtor, sempre fui, né? Família inteira, pai, padrinho, vô, papagaio, todo mundo. Enfim, um discurso que eu sempre estou batendo na tecla. E por que a gente sempre tem que entender isso? Porque a realidade do produtor hoje, no município de Varjão, ela é diferente do próprio vizinho. Ele tem compromisso diferente, ele tem boleto a ser vencido de maneira diferente, ele tem, enfim, um sistema, né, produtivo diferente. Então, a gente tem que entender quando está realmente esse fluxo de caixa. Será que o produtor hoje, que tem soja para ser vendida, ele não consegue fazer o gerenciamento de risco dele com milho que já está armazenado? Talvez um produtor muito bem capitalizado, acontece muito isso na região sul do país, né, que tem esse acumulado de safras passadas que não foram vendidas, ele consegue gerenciar o risco dele da próximo ciclo usando o que ele tem de produto disponível. Então, se a gente começa a criar, pessoal, vamos fazer a venda de receita de bolo para 2024, a gente acaba desconsiderando, né, Alexander, essas variáveis que tem para cada produtor, né, cada sistema, cada capacidade financeira. Tem produtores que estão em processo de expansão constantemente, né? Acaba tomando um risco financeiro maior. Esse a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, fazer uma gestão mais profunda. Então, realmente, assim, a realidade de cada um é diferente. Então, por isso que a gente tem que analisar cada caso específico, viu, Alexander? É isso. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar o que você está pensando, seus conhecimentos aí com o produtor rural e trazer dicas importantes aí para o produtor. Essa questão da proteção é fundamental, é a modernização do agronegócio, sem dúvida nenhuma. A gente já sabe que da porteira para dentro todo produtor é especialista, mas da porteira para fora ele ainda carece aí de muita ajuda e o pessoal lá da Pátria Agronegócios tem expertise nesse processo, né, nessa etapa fora da porteira. Então, por que não aproveitar o conhecimento dos meninos lá da Pátria? Por que não aproveitar o conhecimento dos analistas de mercado que participam com a gente aqui no Notícias Agrícolas? Enfim, aprenda a comercializar, aprenda a fazer gestão de risco, aprenda a fazer planejamento da sua comercialização, que isso faz total diferença para o seu patrimônio, para o seu resultado no final das contas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, volte sempre. Eu agradeço, Alexandre. E até um fato curioso ser levantado, viu, Alexandre? O mercado financeiro da soja do milho, essas proteções financeiras, elas existem há mais de 100 anos. Existe há mais tempo o mercado agrícola do que a soja no Brasil. Há mais tempo que existe mercado. Por que o produtor não usa aqui no nosso país? E não é culpa do produtor, é culpa do interlocutor. Tá? As pessoas que tentaram, né, sempre tentar trazer essa mensagem, dificultam muito a vida do outro lado, porque não tem a simpatia, não entendem realmente o outro lado da moeda, né, não entendem o que está acontecendo de dentro da porteira, para tentar trazer da maneira mais palpável, né, mais digestível para quem esteja escutando. Então, não é culpa de você, produtor rural, nunca ter ciência, nunca ter usado a ferramenta financeira, apesar de ter existido há mais tempo que você, produtor, planta soja aqui no Brasil. Te garanto. Tá? Não existe nenhum produtor que tem 100 anos de história produzindo soja no país. Então, e existe já 100 anos de história de mercado agrícola internacional, né, que pode ser usado as ferramentas financeiras.
Então, a interlocução realmente é muito trabalhosa. Aqui na Pátria, né, a gente conta com um time de 12 analistas, tá, de especialidades diferentes. Muitas vezes vocês me vêm falando por aqui, com um amigo Alexander, né, com a Carla Carolina, Notícias Agrícolas. Eu sou apenas um interlocutor, né, de uma equipe gigante de análise de mercado, né, que acaba filtrando, estudando pontos específicos, né, para a gente realmente trazer assertividade para quem esteja nos escutando, tá bom? Então, muito agradeço o espaço, Alexander. Aqueles que estão nos assistindo, procure a Pátria, redes sociais, mateus.pátria, minha rede social particular, onde a gente tem um pouquinho mais de licença poética, né, para rasgar o verbo, para falar de maneira mais direta ao ponto. Pátria Agronegócio também é o nosso Instagram institucional, ou no Google lá, Pátria Agronegócio, você acha a gente, vem conversar conosco para a gente poder entender a realidade de você e trazer realmente um planejamento específico para o teu negócio, meu cara. Boa, Matheus. Meu amigo, obrigado, um grande abraço para você e até a próxima. Abraço, tchau logo, tchau, tchau.